pessoal, Simone Miller aqui, doutora das lentes, mestre em dentística na Faculdade São Leopoldo Mandique. Essa aqui então é a segunda parte do nosso caso clínico de retrabalho de faceta e resina composta. Nessa segunda parte eu vou fazer o acabamento e o polimento. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal e dá um like aqui no vídeo para a gente conseguir levar esse vídeo para muito mais gente como você que veio aqui buscar conhecimento. Bora lá! Pessoal, segunda parte do nosso caso. Vamos iniciar o nosso acabamento e polimento. Lembrando, acabamento é uma coisa, polimento é outra. Aqui eu estou fazendo o meu acabamento, eu estou iniciando esse acabamento, fazendo uma remoção de excesso de resina, sabe? Na vestibular, vem pela palatina. Vou já tirar, eu sempre faço resina a mais, porque eu prefiro fazer a mais e ir tirando do que ter que ficar completando, que eu posso fazer linha de interface. Estou com uma ponta diamantada, FF aqui, né, bem fininha, ó lá. Vou fazer isso daí em todos os dentes. Feito isso daí, eu vou iniciar agora a minha remoção do excesso cervical. Essa pontinha diamantada aí, lembra que eu falei para vocês que eu utilizo muito um kit de polimento da Ultra Gloss? Ela vem também, quando você for numa promoção, vem um kitzinho de ponta diamantada. Então vem essa pontinha, que é uma pontinha, acho que é R$11,90, alguma coisa assim. É uma pontinha bem pequenininha e bem fininha, que eu vou conseguir entrar com ela no meu suco gengival. Gente, alguns casos vão sangrar bastante, alguns vão sangrar poucos e alguns nem vão sangrar. Caso de retrabalho, vai sangrar. Ainda mais se é um caso que tem degrau, que tem sobrecontorno. Se tiver degrau sobrecontorno, essa gengiva já vai estar inflamada. Então tem inflamação, tem gengivite, tem sangramento. Tem sangramento quando o paciente escova, como que não vai ter quando eu estiver entrando uma ponta diamantada dentro do suco gengival da paciente? E a gente precisa fazer isso. A gente precisa pegar essa pontinha e remover esse excesso. Você pode fazer também isso aqui com uma broca multilaminada. Vai como você se sentir melhor, tá bom? Eu preciso tirar esse excesso até eu conseguir tirar o meu afastador gengival lisinho assim, sem rasgar. Olha lá. Removi o afastador de todos os meus dentes já. Vou voltar com a minha pontinha, regularizando isso daí, para ter certeza que eu tô sem degrau. Às vezes o fato de ter o afastador vai fazer um degrauzinho lá. Tentei durante o caso dela inteirinho controlar sangramento, mas realmente foi um dos casos que eu tive mais sangramento de retrabalho até hoje, por estar bem inflamada. Mas não é por isso que eu vou deixar degrau ali e depois piorar a saúde gengival dela. Ó, o que eu vou fazer? Eu tô fazendo aqui, ó, uma anatomia primária. Eu tô marcando as minhas arestas. O que a minha aresta faz? Ela vai dividir a área de espelho, a área de reflexão de luz, para a área de sombra. Essa primeira marcação eu faço sem colocar força no meu lápis, na minha lapiseira, no meu lápis aquarelável, seja lá o que você tiver aí. Eu vou marcando ela no ponto mais alto do meu dente. Pego o ladinho dela e vou passando sem formar para eu ver aonde que estão minhas arestas de brilho, né? Minha aresta de transição. Olha lá, marquei, né? Marquei de lateral a lateral. E aí, agora, após eu fazer essa marcação, o que eu vou fazer? Eu vou definir aonde que eu quero que essa aresta minha esteja. Eu vou vir com outro lápis de uma outra cor. Se fosse um lápis aquarelável, eu teria usado um azul e um vermelho. Mas aqui, como eu tô com uma lapiseira, minha lapiseira foi aonde ela está. E meu lápis vermelho é aonde eu quero que essa aresta esteja, beleza? Eu colocando ela no lugar que eu quero, eu tô definindo, então, no meu centro, a minha área de espelho, né? Para dentro da aresta, a área de espelho, que é a nossa zona de luz, e para fora da aresta é a nossa zona de sombra, nossa área de sombra, certo? Se eu quiser um dente aparentemente mais largo, a minha aresta vai ser mais para fora. Um dente mais estreito, a minha aresta vai ser mais para dentro, beleza? Então, ó lá, de novo com uma pontinha bem fininha. Eu vou fazer essa minha área plana. Lembra, essa área do centro, ela é plana. Essa área mais média, ela é plana. Aí, conforme eu vou fazendo as coisas, eu vou mudando a inclinação da minha broca, da minha ponta laminada, ou, perdão, da minha ponta diamantada, seja lá o que eu estiver usando. Olha lá, quando eu tô mexendo, olha lá, eu tô mexendo na minha área de sombra, para fora da minha aresta.
Na minha cervical, eu vou fazer uma... Ó, olha a inclinação da minha ponta. Ela tá mais inclinada, certo? Ó lá, tô melhorando ali a minha aresta, continuo fazendo isso daí. Tô tirando aquela cinza, né, que foi a primeira marcação. E tô deixando a minha vermelhinha, que é onde eu quero que esteja essa minha linha de brilho. Sabe quando vocês vão terminar um caso, fotografar um caso? Você vai ver que o flash, se for o caso, ele tem que bater ali aonde você fez essa aresta. Eu ando vendo muita gente finalizando as facetas por aí, que parece que a aresta do pessoal tá no meio do dente, é porque não fez a marcação correta, não dividiu essa área de sombra e essa área de espelho, beleza? Olha lá, tô melhorando ali, porque a gente lembra que a gente tem um símbolo, né? Uma bocinha ali na nossa cervical. Ó, continuo, tô melhorando minha área de sombra, olha a inclinação da minha ponta diamantada, olha como eu vou mudando a minha mão, tá vendo? Olha lá, no médio eu vou pôr ela mais reta, porque é plana, o nosso terço médio ele é plano. E aí, olha lá, olha a inclinação da minha mão, o nosso terço incisal, ele é mais jogado para nossa palatina, para nossa lingual. Você vai jogar ele para dentro, ele não pode ficar para fora, fica feia a faceta com a nossa incisal jogada para fora, beleza? Olha lá, tô limpando para eu ver como que tá, né? Vou sempre fazendo, sempre olhando. Às vezes eu faço uma coisa, volto em outra. É tudo de você avaliando como tá ficando o seu caso aí. Então agora eu vou fazer a mesma marcação que eu fiz, tô fazendo no canino, ó. Marquei aonde tá. A minha aresta tá bem posicionada, lembra que o canino é um dente cuspidado, marquei minha cúspide, né? E vou fazer aí desse canino, já vou fazer essa anatomia nele, olha lá, melhorando a minha cervical, né? Arredondando ali. E aqui eu já tô fazendo o meu suco de desenvolvimento. Eu já tô mexendo certinho isso daí para deixar o dente com cara de canino. Outra coisa que eu vejo por aí também é o pessoal fazendo canino chapado. Gente, o canino não é um dente reto, o canino é um dente cuspidado. Ele tem que ter a anatomia correta, certo? Ó, tô marcando, né, o canininho aqui do outro lado, mesma coisa, marcando a minha aresta, né, dividindo esse dente para ver se essa minha parte mais protrudida do dente tá para fora certinho, tá no lugar correto, limpando ali minha cervical, né, melhorando para ficar um dente bonito, não ficar um dente grandão para fora. Tô fazendo aqui agora a marcação já desse suco de desenvolvimento. Não é minha intenção fazer muito marcado, por mais que a gente goste muito marcado, o paciente não gosta. Mesmo que hoje tenha mudado muito essa pegada, o pessoal não anda querendo muito mais faceta, sabe, super branca, assim, eles querem um negocinho mais natural, também não dá pra fazer extremamente marcado porque fica feio. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tô fazendo uma marcaçãozinha aqui pra vocês verem, que eu vou fazer essa aberturinha minha na minha meia incisal. A gente tem que dar essa quebradinha bem de leve com o nosso disco de lixa, o dente ficar também mais natural. Olha lá, então eu venho de novo com esse disquinho que eu tô utilizando aqui nesse caso, né? Que é o da Care, e vou fazer essa meia incisal. Gente, toma muito cuidado com a rotação do disco. Vai levinho, porque se você errar, você vai estragar a sua faceta inteira. E aí, para consertar, você vai ter que ir diminuindo ela. Então, vai devagarinho, vai apoiando uma mão na outra, se for o caso, sabe? Não trabalha com a mão solta, sempre você tem que ter um apoio para você trabalhar. Olha lá, melhorando aqui, abrindo minha meia incisal, mas que nem eu falei para vocês, eu sempre vou fazendo uma coisa, vou olhando outra e já vou consertar. Olha lá que eu tô marcando aqui para vocês. Lembra que a gente sempre fala que o nosso terço incisal, ele tem que ser bem inclinado para a palatina? Olha lá, então eu vou marcar para eu trabalhar bem esse terço incisal, ó. Olha lá, tá vendo? Eu vou melhorando aí o desbaste dele. Vou melhorando essa anatomia dele, eu vou tirando um pouquinho mais nele, sabe? Vou tentar nesse momento não invadir a aresta que eu já formei. Olha lá, tô tirando só minha incisal.
porque eu quero consertar essa inclinação dessa incisal minha. E é um dos erros que eu vejo muito por aí também. O pessoal com o dente inclinado para vestibular, gente, não pode. Se você não tirar o excesso de resina dessa incisal e o seu dente vai ficar inclinado para vestibular, não adiantou de nada você ter colocado resina de efeito, resina trans, porque não vai aparecer, porque a resina tá grossa. Nesse lugarzinho você vai dar uma afinada maior nessa resina, né? Olha lá, continuo trabalhando isso daí com o meu disquinho. Eu vou melhorar, vou continuar melhorando a forminha do meu dente, vou consertar distal, vou consertar mesial, vou ir abrindo a meia, vou ir fazendo tudo. Vou acertar o comprimento deles, né, que eu quero centrais do mesmo tamanho, eu não quero um mais comprido que o outro. Olha lá, tá vendo? Eu, principalmente em caso de mulher, eu dou uma boa arredondadinha na distal. Eu acho que fica muito mais bonito. Até porque eu não sou fã de dente muito quadradão. O dente natural da gente não é um dente quadrado, né? Ele é cheio de anatomia, bem trabalhada. O que eu faço, às vezes, se eu tô com dúvida do tamanho dos dois centrais? Eu passo a minha lixinha pegando os dois, sabe? Eu pego os dois para eu ter certeza que eles estão do mesmo comprimento, não estão mais comprido que o outro também. Olha lá, tô regularizando, tirando alguma marca que eu possa ter feito com a minha ponta diamantada, por mais que seja uma FF, tem o risco de marcar. Então eu vou tirando marquinhas já, deixando a superfície bem lisinha, para eu conseguir um polimento muito melhor. Outra coisa que eu não comentei com vocês, lembra que a gente estava falando bastante sobre polimerização? Se a gente não fizer uma fotoativação suficiente e com tempo suficiente, com um fotopolimerizador de qualidade, você não vai conseguir um polimento eficiente. Olha lá, o que eu estou fazendo agora? Eu estou marcando aqui aonde eu vou fazer essa anatomia secundária, né? Aonde eu vou abrir aqui 2 sulcos de desenvolvimento, que vai dar pra gente 3 lóbulos, né? Sendo o lóbulo mesial, o lóbulo central e o lóbulo distal. Olha lá. Agora, o que eu vou usar? Eu vou usar uma multilaminada para eu fazer a aberturazinha essa anatomia secundária, né? Essa aberturazinha que tem que ser muito leve. Não pode ser uma coisa muito forçada, porque aí fica feio, tá? Olha lá, olha como que eu vou passando. Eu vou abrindo mais na incisal e vou fechando como eu vou subindo para cervical. Não vou chegar até lá, né? Vou mais ou menos até o terço médio. Mas eu abro na incisal e vou fechando, tá vendo? Abro e vou fechando. Sempre vou trabalhando assim. E preferencialmente eu sempre trabalho aí com uma multilaminada agora. Para ao mesmo tempo que eu vou fazendo esse corte da resina, eu já vou dando um certo polimento, um certo brilho nesse lugar. Ó, o outro central, a mesma coisa. Conforme eu vou fazendo isso daí, esse trabalhozinho do sulco, eu já vou também deixando a minha aresta um pouquinho mais marcada também, sabe? Você já consegue marcar um pouquinho mais essa linha de brilho sua, hein? Essa transição, né? Entre área de espelho e área de sombra. Olha lá, continuo. Eu vou fazer isso daí no lateral também. Olha lá, tô vindo com ela aqui na minha cervical. Lembrando que a multilaminada já vai dar um certo polimento pra gente, né? Já melhora ali o acabamento dessa resina. Vou passar na cervical também para tirar qualquer marquinha que eu possa ter feito com a minha ponta multilaminada, por mais que eu estava trabalhando com uma FF. Perdão, com a minha ponta diamantada, né? Por mais que eu estava trabalhando com uma FF. A multilaminada, o poder dela de polimento é melhor do que a diamantada. Olha lá, continuo fazendo a marcaçãozinha. Estou fazendo aqui agora do meu lateral, né? Que eu já fiz do meu central. Vou fazer a mesma marcação, né? Também tem 2 sulcos aqui no lateral. Marquei os 2 e vou vir com a minha multilaminada fazer a mesma coisa. Opa, voltei um minutinho no central. Como eu falei pra vocês, eu vou vendo alguma coisa estranha, eu vou resolvendo. Beleza, tô indo onde eu deveria ter ido. Tô indo no lateral. Tô fazendo aqui também o meu sulco, né? Mesma coisa, eu saio mais abertinho na minha incisal e vou fechando conforme eu vou subindo. Sabe? Pensa, vai, Torre Eiffel, alguma coisa assim, pé da galinha, coisinha que a gente fala nos cursos, tá bom? Pensa que é uma coisa mais aberta na incisal e mais fechada conforme você vai subindo sentido cervical. Perdão que eu dei uma entrada aqui na frente. Olha lá. Eu já saí, dá uma olhadinha lá como é que a gente tá fazendo. Não é pra forçar. Por mais que eu esteja demorando um pouquinho, eu não tô forçando.
que se ficar muito marcado, fica feio. E depois que eu fizer isso, ó, tô fazendo agora do canino, né? E depois que eu fizer isso daí com a multilaminada, eu vou suavizar esses sulcos que eu fiz com o meu polimento, na verdade com a minha ponta de pré-polimento. Então, gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esse excesso de resina da minha palatina. Sempre que você finalizar a faceta e você não fez com muralha palatina, você vai ter excesso, né, quando você fez a mão livre. Mas você vai remover, você pega essa pontinha aí diamantada em forma de chama de vela e vai tirando, vai deixando bem lisinho, vai testando se tem degrau, vai testando, vai na calma de Deus e fazendo. Um dos lugares que os pacientes costumam reclamar um pouquinho é quando você faz esse acabamento aí, porque dá uma certa sensibilidade você está mexendo por ali. Vai fazendo lá, vai irriga, faz de novo, conversa com o paciente, vai devagarinho, como a gente falou, não é um trabalho que é para ter pressa, que o pessoal quer colocar 5 pacientes de faceta na cadeira, não existe isso, gente. Até porque, se você usar uma resina de qualidade e fizer um trabalho de qualidade, você pode cobrar o seu valor. Você não precisa cobrar um barato, porque seu trabalho vale a pena, né? Olha lá, beleza, fiz essa minha remoção palatina, eu vou agora bater um carbono para eu ver como que tá a mordida. Será que eu estraguei a mordida desse paciente? Vou testar a guia, vou fazer tudo. E vou ir perguntando, e aí, como é que tá? Como que você tá sentindo? Onde que tá alto? Onde que não tá? E vou ir vendo e vou melhorando isso daí também. Vou fazendo a gente ter uma oclusão bem certinha. Se eu, por exemplo, eu fiz a minha faceta e eu deixei muito excesso palatino e eu deixei esse dente, por exemplo, eu deixei um 11 alto com muita resina, essa paciente, ela vai começar até a ter mobilidade nesse dente por erro nosso. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa fase do acabamento. Continuar batendo o carbono até eu ter certeza que tá tudo bem, né? E continuar no caso. Então agora a gente vai fazer aqui o acabamento dos premolares, né? E como eu tava com o abridor eu acho muito difícil a gente ir um pouquinho mais posterior. Então eu tiro o abridor e eu faço o acabamento do pré. E volto um pouco no canino se eu achar que precisa. Eu vou sempre olhando, consertando. Eu acredito que eu tenha visto alguma barriguinha ali naquele canino, sabe? Vou tirar, vou melhorar. Olha lá, tô melhorando ali os nossos sulcos. Tô melhorando a inclinação do nosso pré. Vou tirando tudo que eu acho que tenha mais. Olha lá, continuo melhorando. Tô melhorando a cervical aqui desse 11 nosso. Pode ser que eu tenha marcado demais, alguma coisa assim. Vou tirando. Reparei que tá errado, eu vou arrumando. Independente da fase que eu tiver. É claro que eu não posso resolver fazer isso daí depois que eu usar a última borrachinha de polimento. Não, vou fazer antes. E se por um acaso eu acabei meu polimento e eu vi alguma coisa errada, eu vou voltar e vou refazer esse polimento aí. Se eu entrar com alguma ou ponta diamantada ou bioca multilaminada, eu vou voltar. Ó, tô regularizando a superfície, né? Tô entrando um pouquinho em todos, deixando bem certinho, pra gente poder daqui a pouco dar início no nosso polimento, que é a nossa parte final das nossas facetas, né? Vou lavar bem esse restinho, né, de pó de resina, de acabamento, de broca, de ponta, seja lá do que for. E agora sim eu vou dar início ao polimento. Na verdade é que eu tô usando uma ponta de pré-polimento. Eu vou usar nesse polimento dela o kit da Ultra Dente. Ultra Gloss da Ultra Dente. Olha lá, essa aqui é a ponta cinza, que é a ponta de pré-polimento. É onde a gente vai começar a tirar o polimento, né? Tirar a marca de broca, a marca de ponta. Lembra que eu falei pra vocês que a gente tem que suavizar quando a gente faz a abertura daqueles sulcos? Eu vou suavizar com essa ponta aqui, ó. Agora a gente vai fazer todos os dentes. Aí a gente agora, ó, pensa que você vai ficar uma média de 20 segundos por ponta por dente. Sempre não esquece, você acabou de usar uma ponta de polimento, você lava, tira toda essa granulação, todo esse resto dela, para você ir para a próxima, porque a próxima vai ser mais fina, não vai ser mais fina? Ó, então aqui eu já estou iniciando o polimento, tô com a ponta rosa do Ultra Gloss. Vocês percebem que eu tirei todo aquele resíduo que eu posso ter da minha cinza? Por quê? A granulação da cinza, os grânulos da cinza são mais grossos. Eu não quero ter grânulo grosso nessa fase, agora que eu já quero começar a ver brilho nesse caso dela, né? Não quero mais uma resina opaca quando a gente finalizou.
coisa, vou ficar uma média de 20 segundos por dente também. Vocês percebem como eu fico entrando com as pontas bem dentro onde eu fiz a marcação dos nossos sulcos e dos nossos lóbulos? Olha lá, vou dente por dente também. Vou irrigar, vou com calma. Não pode ter pressa no polimento. Se você sair dessa ponta rosa e você ver que não abriu brilho, você vai ter que voltar. Faz de novo a ponta rosa, porque com a ponta rosa desse kit que eu tô falando pra vocês, a gente já tem que estar vendo brilho, tá? Não pode mais tá opaca essa resina, tá fosca. Continuo sempre pegando o cervical, porque eu mexi bastante lá também. E se eu deixo a cervical áspera, ela vai ficar juntando biofilme e vai dar gengivite nesse paciente. Por mais que eu não tenha degrau, se eu não tiver acabamento, vai ficar juntando biofilme aí, porque tá áspera, beleza? Continuo, fiz de todos. Essa aí é a minha penúltima ponta. Depois dessa ponta, aí eu vou para a ponta de brilho superficial, que é a última ponta desse kitzinho da Ultra Gloss. Mas o meu polimento verdadeiro, meu brilho tem que começar a vir nessa rosa. Aqui já tem que estar tudo legal. Olha lá. Então agora eu tô com a minha última pontazinha, que é a minha pontinha de brilho superficial. Eu tô usando aqui essa daí em chama, né? Eu gosto muito de finalizar com essa pontinha aí, porque eu consigo subir com ela bem certinho perto da cervical. Olha lá, tá vendo? Bem que eu tô falando pra vocês. Lembra, tem que ficar um tempinho bom em cada dente. Não é pra fazer o polimento em 5 segundos. Você se mata na resina e não faz o polimento direito, aí você se ferrou. Se você não fizer um bom polimento, essa resina só vai pegar bastante mancha. O que faz a resina não pegar manchamento? O fato de você ter uma resina lisa, bem polida, sabe? Se você tem uma resina áspera, que não tá bem polida, ela vai ficar impregnando manchamento, sabe? E não tem como a gente controlar 100% a dieta do paciente. O paciente toma Coca-Cola, toma café, alguns fumam e tá áspera. Esses pigmentos, eles vão penetrando da resina. Se tá lisinha, não penetra. Uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes. Falo, paciente, você acabou a resina agora, deu, sei lá, 1 mês, 2, você tem alguma região que não tá lisa? Volta para eu ver. Que a gente tem, pra gente ter uma longevidade na resina, a gente tem que ter essa lisura superficial, certo? Esse polimento superficial super bem feito. Ó, então com essa ponta que eu utilizei, o brilho tem que estar estralando. Se não tiver um super brilho, volta, porque você errou em algum passo do polimento. Provavelmente você não tem que voltar na ponta cinza lá de pré-polimento. Você vai voltar na rosa e fazer azul de novo, beleza? O que eu posso fazer agora? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma pasta de polimento e vou finalizar esse meu polimento. Eu estou utilizando aqui também, vou utilizar a pastinha da Ultra Dente, a Diamond Polish, acredito que seja esse nome, de meia micra. E eu vou utilizar também uma escovinha que vem nesse mesmo kit. Eu acho que esse kit, se eu não estou enganada, porque eu não me lembro certinho o valor, eu comprei na Cremer. Então, olha lá, esse kit é uns R$250, alguma coisa assim. Coloquei minha pastinha de polimento, que vai ser meu último passo aqui no dia de hoje. Olha lá, então eu tô aqui com a minha escova para eu finalizar esse polimento. E eu vou pedir pra minha paciente, voltando daqui 7 dias, para eu ver se eu não errei na anatomia, se eu não errei no comprimento, largura. Porque que nem eu falei pra vocês, eu demorei nesse caso aqui, entre remover e fazer a resina, entre 5 a 6 horas. Eu demorei bastante. Chega uma hora que os nossos olhos já não enxergam mais com tanto detalhe. E o retorno tá aí pra isso, gente. Errou alguma coisa? Você resolve no retorno. Porém, estou finalizando aqui esse caso agora com a minha pastinha de polimento, mas eu vou continuar mais um pouquinho falando aqui com vocês. Essa paciente, no dia que eu acabei, eu falei pra ela, até porque eu fiz o dente dela um pouquinho mais comprido do que era antes, que ela tinha uma camada única de OB. A hora que eu finalizei, eu falei pra ela, paciente, você gostou do tamanho? Você gostou do formato? Você não acha que de repente eu marquei muito? Eu falei, você tá vendo aqui uma luzinha cinza passando por fundo da sua boca? Você não acha que tá muito forte? E não, ela adorou. Só que na hora que eu acabei, eu fiquei preocupada se eu não deixei comprido, o que aconteceu? E no retorno você vai ver isso daí. Se realmente você não deixou comprido, se realmente você não marcou demais, sabe, suco. Eu sei que a gente é dentista
e a gente acha lindo dente marcado. Mas o paciente não ama dente super marcado. Mas hoje em dia tá melhorando um pouquinho essa pegada de que o pessoal não queria mais facetão, sabe, tudo reto branco. E a paciente adorou a faceta, porque a faceta anterior dela tava muito ruim. Enfim, quando essa paciente voltou no retorno, que agora eu vou colocar aqui a foto para vocês, ela não deixou eu mexer em nada do tamanho, não deixou eu mexer em nada do sulco, não tinha nada incomodando ela. O que eu fiz no retorno? Que eu não gosto de fazer no dia que eu faço as facetas. Eu passei uma lixinha interproximal, procurei se eu deixei integral novamente, que sempre a gente acaba deixando alguma coisa, não tem jeito. E refiz o polimento dela. Eu só não utilizei, no dia que eu refiz esse polimento, pensando no kit Ultra Gloss, eu só não utilizei a pontinha cinza. Eu usei a pontinha rosa, a pontinha azul e a pastinha de polimento e refiz. E é um protocolo. Refazer o polimento no retorno pra gente ter certeza que essa resina vai ter uma baita de uma longevidade. Até porque eu utilizei na minha camada incisal resina de extrema resistência, forma, e usei na minha camada vestibular resina de extremo brilho, de extremo polimento, Stellite Ômega, que na minha opinião é a melhor resina do mercado para você fazer uma vestibular. Não é que ela é super valorizada, ela é tudo isso mesmo. Então beleza, pessoal, esse foi o nosso casinho de retrabalho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham tirado algum proveito aí dessa aula que eu pude dar para vocês, trazer um pouquinho do meu conhecimento de faceta. Mas se inscreve no canal, dá um like no nosso vídeo e olha aqui embaixo, você vai ver que tem uma aula gratuita que eu deixei falando para vocês sobre minha virada de chave por conta da resina composta, por conta das facetas em resina composta, que hoje em dia a área da odontologia que mais está colocando dinheiro no bolso do cirurgião dentista é a dentística restauradora. Dá uma olhada, assiste, ela é gratuita. Espero que você goste. Por hoje é isso, tchau!